Olá, hoje a gente vai mergulhar numa das viradas mais impressionantes da história moral moderna. Vamos entender como um consenso cristão sobre o controle de natalidade, que durou quase 2000 anos, simplesmente ruiu e assim num piscar de olhos. A questão que guia nossa análise é essa aqui. Pensa só. Por 19 séculos, todas as igrejas cristãs, sem exceção, concordavam em um ponto moral. Mas aí, em 1930, tudo mudou. A pergunta que fica é, o que foi que aconteceu? Então, para a gente entender essa ruptura de 1930, primeiro a gente precisa dar um passo atrás. A gente precisa entender o quão sólido era esse consenso. E não era pouca coisa. Por quase 2 milênios, a posição cristã foi unânime, inabalável. E o que a gente vê aqui é impressionante, é a consistência. Começa lá nos primeiros cristãos, passa pela Idade Média com a filosofia da lei natural, sabe? Aquela ideia de que a moralidade está inscrita na própria natureza das coisas, e chega até a Reforma Protestante. E é aqui que o negócio fica interessante. Mesmo quando Lutero e Calvino romperam com Roma sobre um monte de coisas, nesse ponto específico eles continuaram firmes. A rejeição à contracepção era total. E essa visão da igreja primitiva da Idade Média dá para resumir bem nesse princípio que vem de Santo Agostinho. A lógica era a seguinte: o ato conjugal tem um propósito intrínseco, e frustrar esse propósito de caso pensado, bom, isso era visto como ir contra a própria natureza e, por consequência, contra a vontade de Deus. E agora, para não ficar nenhuma dúvida, olha só a posição dos reformadores. João Calvino não mediu palavras, não. Ele chegou a chamar a contracepção de coisa monstruosa. Isso mostra com a clareza absurda que, mesmo com todas as brigas teológicas da Reforma, nesse assunto, o consenso moral continuava de pé, firme e forte. Ok, então a pergunta é, se o consenso era tão forte assim, o que foi que o derrubou? Curiosamente, a resposta não veio de dentro da teologia. Veio de fora, de grandes forças culturais, intelectuais, que estavam literalmente remodelando o mundo. Basicamente, foram 4 grandes movimentos que prepararam o terreno. O Iluminismo, que mudou como se via a razão, a Revolução Industrial, que virou de cabeça para baixo a vida em família e a economia, e aí entram 2 novas ideologias, o malthusianismo e a eugenia, e foram elas que jogaram a ideia de controle populacional bem no centro do palco. O malthusianismo, aqui, é uma peça-chave. Thomas Malthus defendia que a superpopulação era a grande causa da pobreza. E é aqui pela primeira vez que a expressão controle de natalidade surge. Mas atenção, não como uma escolha pessoal do casal, mas como uma ferramenta social e econômica para gerenciar a sociedade. E se o malthusianismo abriu a porta, a eugenia a arrombou. Ela pegou essa ideia e levou para um extremo muito perigoso. O controle de natalidade virou uma arma de engenharia social com o objetivo de melhorar a raça, decidindo quem deveria ou não ter filhos. Isso tirou o debate da esfera privada e jogou ele direto na política pública. E o resultado disso tudo foi uma mudança profunda na mentalidade. Olha só a transformação. O filho, que era visto como uma bênção, passa a ser uma opção. A fertilidade, antes vista como participação na criação, vira um risco que precisa ser gerenciado. E o corpo deixa de ser um sinal do sagrado para virar um objeto técnico, algo a ser controlado. Pois é, e toda essa pressão cultural, essa mudança de mentalidade, tudo isso foi se acumulando, até que chegou o momento decisivo. O ano em que aquela barragem teológica de quase 2000 anos finalmente se rompeu. 1930. Guarde bem esta data. É o ano em que aquele consenso cristão universal, oficialmente, deixa de existir. É um ponto de virada gigantesco na história moral do Ocidente. E o palco para tudo isso foi a Conferência de Lambeth, a reunião mundial dos bispos da Comunhão Anglicana. Foi lá que a primeira rachadura oficial apareceu nessa muralha de 19 séculos. O ponto crucial está todo aqui, na Resolução 15. Pela primeiríssima vez na história, uma denominação cristã afirmou que o uso de contraceptivos pode ser permitido. Repare na linguagem cuidadosa. Casos excepcionais, razões moralmente sólidas. Mas não importava. A porta que estava trancada a 7 chaves por quase 2000 anos, agora estava entreaberta. A reação foi imediata e dividida. De um lado, a Igreja Católica, que no mesmo ano, com a encíclica Casti Connubii, dobrou a aposta na doutrina de sempre. Do outro lado, um efeito dominó. Outras denominações protestantes começaram a seguir o exemplo anglicano. E o argumento mudou muito rápido. O que era permitido em casos extremos virou permitido em casos prudentes. O princípio havia sido quebrado.
Mas a decisão de 1930 não foi o fim da história. Pelo contrário, foi o começo de uma completamente nova. A gente vai ver agora como aquela pequena exceção se tornou a regra e bem rápido, criando o cenário moral em que vivemos hoje. E foi um efeito dominó mesmo. Nas décadas de 40 e 50, a contracepção se normalizou, aí nos anos 60 chega a pílula, e com ela, a separação entre sexo e procriação se tornou completa. Isso abriu as portas para a revolução sexual, e daí em diante, a ética sexual foi se tornando cada vez mais uma questão de escolha subjetiva. Houve um segundo grande teste, em 1968. Nessa altura, a maior parte do mundo ocidental e das outras igrejas cristãs já tinha abraçado a contracepção. Foi aí que o Papa Paulo VI, com a encíclica Humana Vitae, reafirmou a posição tradicional, solidificando a Igreja Católica como a última grande guardiã daquele antigo consenso. Esta tabela resume tudo de forma brilhante. Os conceitos que a gente usa hoje, como controle de natalidade, planejamento reprodutivo, não surgiram da tradição cristã. As raízes deles estão no malthusianismo, na eugenia, na Revolução Industrial. O conceito de abertura à vida foi, na verdade, a resposta da tradição para articular sua visão nesse novo contexto. No fim das contas, a ruptura de 1930 e tudo o que veio depois nos deixa com uma pergunta fundamental que vai muito além da teologia. Ela nos força a questionar se vemos a vida, em sua essência, como um problema técnico que precisamos controlar e gerenciar, ou como um dom que devemos receber. A resposta a essa pergunta molda não apenas a moral sexual, mas toda a nossa visão de mundo.